Bom, pessoal, depois de quase 6 anos investindo junto com a Nuinvest, infelizmente eu precisei realizar uma mudança de corretora. Então eu vou fazer aqui, na verdade, uma migração dos meus investimentos da Nuinvest para o BTG. Pessoal, e essa transferência de custódia, ela vai acontecer porque o BTG ele acaba me oferecendo algumas vantagens que o investidor de longo prazo consegue ter uma renda um pouco superior. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês todos os motivos que me levaram a sair da Nuinvest e migrar todo o meu investimento em ações para a corretora do BTG, e vou explicar para vocês também qual que é o passo a passo para você fazer essa mudança de corretora. Vocês vão ver que é algo bem simples, bem fácil de fazer. Pessoal, por fim eu vou falar para vocês quando que eu acho que vale a pena para o investidor fazer essa mudança de corretora. Talvez na sua situação especificamente seja mais vantajoso você permanecer investindo lá pela Nuinvest. Então a gente vai fazer umas contas aqui, eu vou falar para você exatamente quando que eu acho que é vantagem para você migrar os seus investimentos buscando uma renda passiva um pouco maior. Pessoal, se esse vídeo agregar para sua jornada como investidor, eu peço que você fortaleça o meu canal, se inscrevendo, deixando o seu like, e caso seja interessante para você, eu te convido a fazer parte do nosso clube de membros, com acesso a análises exclusivas, backtest de ações, grupo do WhatsApp, análise direcionada pelo próprio grupo, por fim a minha tomada de decisão para aquisição de ativos. Se fizer sentido, fica aí o convite. Pessoal, então quando a gente investe em ações para o longo prazo, existem algumas formas de ganhar dinheiro. A primeira delas é a mais básica, é através do ganho patrimonial. Então uma ação que é negociada aqui por R$26 começa a apresentar uma certa melhora no seu nível de eficiência, enxugando custos e também aumentando as suas receitas a longo prazo. Com isso, essa empresa ela vai apresentar crescimento na sua lucratividade. O mercado, percebendo que esse crescimento na lucratividade está acontecendo, ele automaticamente começa a precificar essa ação de acordo com os lucros que ela vem apresentando. É exatamente isso que aconteceu com as ações do Banco do Brasil nos últimos 2 anos. Então, em meados do ano de 2020, ele era negociado entre R$26 e R$27. Entretanto, os lucros cresceram tanto nos últimos 2 anos que o mercado agora aceita pagar R$46 para ser sócio do Banco do Brasil. E além do ganho patrimonial, uma ação ela consegue também entregar uma renda passiva através da geração de dividendos. Então os dividendos, vocês sabem muito bem que é uma parcela do lucro da empresa que ela vai repassar para o seu acionista, para o seu investidor. No caso do Banco do Brasil, se a gente considerar o dividendo dos últimos 12 meses, a gente está falando de um yield de 9,66%. E se a gente considerar o reinvestimento desses dividendos mais o crescimento patrimonial, o Banco do Brasil entregou um retorno de 94% nos últimos 2 anos, um retorno realmente impressionante. Mas pessoal, essas não são as únicas formas de você ganhar dinheiro em bolsa de valores. Então uma forma que é muito pouco falada é justamente através do aluguel de ações, tá? Então você, como investidor de longo prazo, pode deixar os seus ativos disponíveis para um outro investidor alugar essas ações para realizar operações especulativas. Mas por que uma pessoa iria querer alugar suas ações? Bom, existem algumas estratégias especulativas no mercado financeiro que vão permitir que o investidor ele venda um ativo que ele não possui em carteira na expectativa de comprá-lo novamente no futuro por um preço mais baixo, lucrando com a diferença de preços. Então, quando o investidor ele acredita que uma ação está começando a apresentar um certo nível de deterioração nos seus resultados e que ela pode vir a cair no médio prazo, ele pode utilizar essa operação especulativa para ganhar com a queda da ação. E ele não precisa necessariamente possuir a ação, mas ele precisa alugar essa ação durante o período da operação, que pode durar meses. Então, se você investe para o longo prazo e compra uma ação para carregar ao longo de anos, de décadas, você não pretende se desfazer desse ativo, você pode deixar essas ações disponíveis para que esses investidores especulativos utilizem ela para fazer as operações deles e remunerem você através do pagamento desse aluguel. Pessoal, agora essa taxa de aluguel de ações ela está diretamente associada à liquidez do ativo. Então, ações muito mais líquidas, elas têm uma taxa de aluguel relativamente baixa. O Bradesco, por exemplo, ele paga uma taxa de aluguel de 0,52% ao ano. Pessoal, mas quando a gente analisa ações um pouco mais voláteis, como é o caso da Klabin, essa empresa está entregando um aluguel de ações de 5,92% ao ano. Então, é praticamente aqui um segundo dividend yield, já que o yield da ação está praticamente 6%. Pessoal, é claro que você não vai conseguir normalmente alugar essa ação ao longo de 12 meses, mas que seja ali 2, 3, 4 meses de aluguel nessa ação já é uma renda passiva significativa ali para o seu crescimento patrimonial. E quando a gente pega as small caps,
aí que o negócio fica ainda mais impressionante. A própria BR Partners, ela tem uma taxa de aluguel anual de 12%, então é uma taxa de retorno bem elevada. E essa aqui é uma das ações que eu tenho maior participação dentro da minha carteira de investimentos. Então, eventualmente, algumas dessas ações estarão alugadas para outros investidores e nesse período eu estou ganhando, além da valorização do ativo, os dividendos que ela me paga. Lembrando que os dividendos, eles são repassados para mim. E além disso, eu tenho direito ao aluguel dessas ações. Então, é uma renda passiva extra que não tem praticamente risco nenhum para mim. Então, esse aqui já seria um novo componente de renda para minha carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal, então se você é um investidor de longo prazo que não tem pretensão de ficar vendendo seus ativos, quer permanecer comprado, sócio de grandes empresas e carregando ao longo do tempo, é interessante que você deixe essas ações disponíveis para aluguel na corretora, porque esses investidores especulativos eles vão utilizar suas ações para fazer as operações deles e nesse período também vão te pagar o aluguel dessas ações. Pessoal, no ano de 2019, a Isinvest ela possuía esse serviço de aluguel de ações. Então ela te permitia que você entrasse numa aba aqui na corretora, escolhesse os ativos que você gostaria de deixar disponível para alugar. Então, eventualmente, um outro investidor especulativo alugava esses ativos e você recebia uma remuneração extra lá na sua conta da corretora. Entretanto, de 2020 para cá, ela encerrou esse serviço. Inclusive, eu cheguei a ligar para lá, falei com um dos atendentes que me disse que não tem previsão de retorno. Então, como não tem previsão de retorno, eu infelizmente tive que abrir mão de ser cliente da Isinvest. Bom, eu já era cliente há quase 6 anos da corretora, gostava muito do serviço prestado por ela, o aplicativo nunca me deu problema, sempre consegui realizar todas as operações, inclusive ela tem uma funcionalidade interessante que são os proventos, onde ela vai informando os proventos que você vai recebendo mês a mês. Entretanto, o fato dela não me permitir acessar essa renda extra de aluguel de ações, eu vou ter que, infelizmente, abrir mão dessa corretora e migrar todo o meu segmento de renda variável, que hoje é 80% do meu patrimônio, justamente aqui para a corretora do BTG. Isso porque o BTG ainda disponibiliza o serviço de aluguel de ações, aqui eles chamam de custódia remunerada, onde você tem a possibilidade de escolher os ativos que você vai deixar destinado para o aluguel de ações e eles vão eventualmente pegar algum desses ativos para ceder para os investidores especulativos e nesse período você vai estar ganhando uma renda extra passiva sem fazer esforço nenhum. Então você só vai selecionar a ação e deixar a própria corretora fazer as operações. Pessoal, e qual que é o passo a passo para você transferir a custódia da Nuinvest para o BTG Pactual? Bom, primeiramente você vai abrir uma conta no BTG, vai realizar todo o seu cadastro. Depois de aprovado, você vai voltar lá no site da Nuinvest, vai clicar em mais. Na sequência, você vai procurar movimentações e aqui embaixo você vai clicar em transferência de custódia. É bem simples. Você vai escolher essa opção, levar para outra corretora. Aqui embaixo ele vai falar para vocês alguns elementos impeditivos de você realizar essa transferência. Você vai clicar em OK. Aqui ele vai apresentar para vocês duas opções. Você vai escolher essa primeira opção. Quero acompanhar meus investimentos em outra instituição onde tenho conta de mesma titularidade. Você vai clicar aqui. Na sequência, ele vai perguntar para vocês qual a corretora que vocês desejam fazer a transferência. Você vai digitar aqui BTG, vai selecionar o banco. Pessoal, na terceira parte, ele vai pedir para vocês o número da conta da nova corretora. Isso é fácil, você vai identificar esse número aqui no site, vai repassar aqui para Nuinvest. E na sequência, ele vai perguntar se você tem vínculo com a nova corretora. Você vai clicar em sim. Por fim, você vai clicar no ativo que você deseja migrar, vai clicar em continuar e por fim em concluir pedido. Ele vai pedir para vocês digitarem o código de segurança gerado no EasyToken e depois que você realizar esse procedimento, ele vai ser liberado para análise por parte da corretora. Depois de analisado, eles pedem 2 dias úteis para fazer a transferência da custódia dos seus ativos para a nova corretora, que aqui no nosso caso é o BTG Pactual. Pessoal, e quando que valeria a pena você migrar os seus investimentos para uma outra corretora, sendo que essa nova corretora aqui, apesar de ter o benefício do aluguel de ações, ela me cobra a taxa de corretagem. Então o custo da ordem de compra ou ordem de venda é de R$ 4,50. Agora é o seguinte, se você tem um patrimônio pequeno ainda e faz aportes recorrentes ao longo do mês, faz 1, 2, 3 aportes e não tem um patrimônio tão grande alocado em ações, eu te aconselho a permanecer na sua corretora de origem que não te cobra taxa de corretagem. Então se você ainda investe na Isinvest, eu acho que é interessante para você permanecer lá. Por quê, pessoal? Porque a taxa de aluguel de ações não vai compensar o gasto que você vai ter com corretagem no BTG. Então fazendo aqui uma estimativa por baixo, a corretagem é R$ 4,50. Você faz mais ou menos umas 3 corretagens por mês. Você realiza um aporte no início do mês, um aporte ao longo do mês e um aporte lá no final do mês. Então só aqui você está tendo um custo mensal de R$ 13,50. Ao longo do ano você está tendo um custo anual de R$ 162. E a não ser que você tenha um patrimônio muito grande alocado em ações, principalmente ações small caps, que possuem uma taxa de aluguel elevada,
talvez não valha a pena para você migrar os seus ativos para a nova corretora. Talvez seja mais interessante você permanecer na Isinvest, já que lá você não vai ter esse custo com a taxa de corretagem. Bom, pessoal, então espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, eu peço que você fortaleça o nosso canal, deixando o seu like, um comentário para fortalecer esse vídeo e até o próximo vídeo.